Caiu aqui, agora não sei o que que houve. Caiu aqui, tá todo mundo me ouvindo? Não sei por que caiu aqui a live. Vou chamar aqui de novo a pastora Daniele Cristina. Bom dia. Vamos orar aí, gente, porque quem tá acostumado aqui a assistir minhas lives sabe que não é comum, né? Claro que trava, mas não é comum a live cair assim do nada, né? E caiu do nada a live. Então, eu tô voltando aqui, pedindo para você compartilhar a live e eu vou chamar aqui a pastora Daniele Cristina. Então tá todo mundo ouvindo? Todo mundo ouvindo bem? Isso aí, é porque vai ser forte. Deixa eu ver se ela já entrou aqui de novo. Mandei o convite. Minha filha, é uma live pentecostal, só pode. Eu acho que o céu viu assim, ó, acordei, Daniele acordou. Dorme tarde pra caramba e a Thalita ainda faz acordar. É forte, né? É forte mesmo, porque caiu do nada aqui, não faltou luz aqui, não deu nada. E caiu aqui, não entendi. Mas glória a Deus, né? Voltamos aqui. E Dani, né? Todo mundo já te conhece, né? Não adianta nem eu te apresentar, todo mundo já te conhece, pastora Daniela Cristina. Quero aqui, antes de te dar a palavra, né, para você iniciar aí, eu quero te agradecer, né, por estar aqui participando comigo dessa live. É a primeira vez que você participa de uma live comigo, né? Eu estou muito feliz porque eu tenho aprendido muito com a sua vida e eu acho que ele faz tudo no tempo certo, no tempo dele, né? As conexões, aproxima essas conexões e eu agradeço a Deus pela sua vida porque eu tenho aprendido muito com a sua vida. E quando eu voltei a fazer essas lives nessa temporada e agora baseada no meu livro, eu orei pedindo um direcionamento do Espírito Santo para quem chamar, porque nada do que eu faço na minha vida pode ser a coisa mais simples ou mais simples ou mais difícil. Eu sempre peço uma orientação. E ele colocou no meu coração te chamar, então eu creio que essa live, né, foi projetada antes no coração de Deus, né, para que a gente pudesse conversar aqui hoje, você pudesse conversar aqui com a gente, trazer uma palavra. Então, eu tenho só te agradecer, né? Fazer acordar cedo, porque eu sei, né? Pastora, esposa de pastor de igreja, primeira a entrar na igreja, a última a sair, dorme tarde. Eu tô aqui fazendo acordar cedo, mas tem que estar acostumada a acordar cedo. Então, quero te agradecer pela sua disponibilidade. Amém. Eu tô muito feliz, né, tá? Como você disse, as pessoas de repente que estão aí, primeiro bom dia, né, povo, Pai Senhor, para esse povo que tá acordando. E antes de tudo, você já falou, gente, clica aí nesse negocinho que parece um aviãozinho, convida todo mundo, porque assim, eu tenho certeza que, como a Tá falou, né, é algo projetado por Deus. E eu fico muito feliz porque a gente já se conhece há tantos anos e Deus sabe a sua forma de trabalhar. Então, na verdade, eu me sinto honrada de ter sido lembrada, né, para fazer essa live com você. Estou muito feliz. Obrigada. Como eu tenho feito aqui, Dani, eu sempre, né, eu leio a primeira oração do livro e aí depois para, né, para falar o que o Espírito Santo direcionou em relação à oração, às passagens, resposta que eu coloquei aqui, né? Porque eu falo que o diferencial desse livro é que você vai orar todo dia, você vai meditar na palavra, porque aqui eu indico passagens da Bíblia, e também você vai ter uma resposta de Deus a todas as orações feitas aqui, né? E essas respostas estão baseadas na palavra. Então, para te incentivar, quem está aqui na live, né? Incentivar a você ter essa prática de meditar na palavra de Deus, ter o seu momento a sós com Deus, tendo a certeza que todas as respostas que você precisa, você encontra na palavra. E aí eu escolhi a oração da página 105 do meu livro, e começa falando assim: Pai querido, o que faço para amar o meu próximo quando ele só me trata mal?
Como posso realmente viver o seu amor, Senhor? Pela vida do meu irmão, que só maquina coisas ruins. Que o Espírito Santo me revista de amor, pois eu quero amar mesmo aquele que não me faz bem. É forte. Eu falei, Senhor, que oração é essa? Tá, antes de tudo, eu falo assim, como é precioso, né? Você conhecer a palavra de Deus. Somos duas filhas de pastores, né? Para todo mundo sabe, você é filha do pastor Silas, sou filha do pastor Roberto. Nós temos as nossas muitas experiências com Deus. E eu falo que se Deus não nos amasse, se nós não amássemos Ele primeiro, nós nem estaríamos aqui fazendo essa live 7 da manhã, que nem é tão madrugada assim. Vamos lá. Só 2 horas da manhã, né? Aí é um pouco madrugada. Eu sou da noite, da noite. Eu fui ontem, falei, Senhor, dá-me o sono do justo, meu pai, porque 7 da manhã eu tenho que levantar. Mas assim, acaba que a gente fica acostumado com as viagens, e eu também estou fazendo faculdade, então é o horário que eu acordo, estou me aprontando para fazer as coisas. E eu falo que é isso, né? Eu brinquei quando a live logo começou, eu falei, eu tô vindo assim como sou, sem maquiagem, sem nada, porque a gente tem que se amar como a gente é, né? A gente brinca que as pessoas hoje estão vivendo uma vida muito superficial. Mas um dos primeiros mandamentos, se a gente olhar, eu até escrevi aqui Mateus 22, eu falei, gente, eu vou fazer colinha porque é muito cedo. Em Mateus 22, antes da gente ler o texto, né, que a gente tem que meditar, porque eu amo esse devocional, né? Eu já te dei parabéns pessoalmente, já te dei aí no Instagram. Eu falei, Jesus, como é maravilhoso a gente ouvir a tua voz e obedecer, porque esse devocional, eu falo, realmente é na prática, não é na prateleira, né? Se a pessoa pegar esse devocional e não souber manusear, pelo amor de Deus, é tudo muito prático. E um dos mandamentos, quando lá em Mateus 22:36, quando um dos mestres da lei perguntaram, Senhor, qual é o grande mandamento da lei? E aí Jesus respondeu, tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a sua mente, né? E é lindo porque assim, Deus fala muito sobre corpo, alma e espírito. Amar de coração, amar com a tua alma. Ó o Simba querendo participar da minha live, vê se pode. E de toda a sua mente. E amar também é o segundo mandamento. Amar a ti, o próximo como a ti mesmo. Gente, você quer participar da live comigo? Justo hoje? Justo hoje? E aí eu falo, Senhor, como a gente vai amar o próximo se a gente não se ama? Como a gente vai doar para o próximo se a gente não compreende qual é a nossa necessidade básica? Como que a gente vai espalhar o amor de Cristo se como filhos de Deus nós não entendemos o mandamento? Então assim, não é da sua responsabilidade aquilo que o outro sente, né? Mas é da sua responsabilidade como você se sente, porque você fala aqui, né? Cadê? Como é que eu vou amar o próximo se ele me trata mal? Como é que eu vou amar o próximo se ele maquina o mal? E os versículos que você trouxe foram muito interessantes, porque fala sobre 1 João 4, né? Que eu vou ler aqui, 4, 8, 12, 20, que diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Simba, eu amo você, mas você não tá me amando aí nessa live. Ninguém viu a Deus em tempo algum. Se amamos uns aos outros, Deus habita em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Se um homem diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque se ele não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então é muito forte o texto que você colocou. E o segundo texto você colocou em Lucas, né? Se não me falha a memória, cadê aqui? Vamos ver aqui. Cadê o devocional que eu coloquei aqui? Pronto. E você fala também em Lucas, que eu falo, Senhor, é muito incrível. Cadê Jesus? Que eu deixei o devocional cair. Eita, glória. Que a pessoa se perdeu, que o Lucas... Enfim, vamos lá, vamos explicar sobre 1 João 4, que diz assim, o amor de Deus realmente é comprovado quando nós amamos o próximo, né? E eu já comecei a live dizendo, como amar o próximo se a gente não se ama? Como amar o próximo se a gente não compreende realmente o que é amor? Como amar o próximo se a gente não doa, né? Compreendendo esse sentimento. Que as pessoas falam assim, eu não tô sentindo, então eu não vou fazer, né?
Ah, eu não fui com a cara do outro, então eu não vou fazer. Como assim você não foi com a cara do outro, né? O outro me tratou mal, então eu vou tratar da mesma forma. Não, a palavra de Deus fala, né? Se foi assim, se você der uma face, dá outra também. E não é fácil fazer isso, né? Não é fácil você amar aquele que te maltrata, não é fácil você amar aquele que quer te causar o mal. Não é fácil você amar aquele que não compreende, aquele que não te compreende, né? Não é fácil você amar aquele que não respeita o seu limite. Não é fácil você amar aquele que não convive com você. Nesse momento que a gente está vivendo, né? Nessa pandemia, nesse momento de eleição, né? Que está todo mundo muito nervoso, que as pessoas esquecem quem elas são, esquecem quem o outro é. Não é fácil amar. Mas se nós somos filhos de Deus, como não amar, né? Se nós somos filhos de Deus, como não compreender aquilo que Ele deu para a gente de mais precioso? Como não amar aquilo que Ele nos instruiu? A única coisa que Ele disse, olha, antes de tudo, de todas as coisas, amar. Ama a Deus, porque quando você conhece a Deus, quando você conhece realmente quem Ele é, você começa a se conhecer também, a conhecer os projetos que Ele tem para você, a conhecer o porquê Ele te desenhou, porquê Ele te projetou, porque Ele tem você como um propósito, como um projeto divino, né? E aí começa a desenhar mesmo, né, os propósitos de Deus. Então, primeiro é amar a Ele. A gente amando a Ele, a gente consegue se amar e a gente consegue amar o próximo também, que é sobre isso que 1 João 4,8 diz. E quando a gente fala sobre o amor, a gente fala sobre 4 tipos de amor, né? Que todo mundo sabe, que é o ágape, que é o amor perfeito, incondicional, né? A Deus, né? Porque a gente tem que amar a Deus. Aí a gente fala sobre amor filha, que é o amor entre pessoas e amizades. A gente tem que amar o nosso irmão, porque isso é tudo bíblico. A gente fala sobre o amor eros, que é um amor romântico em relação ao homem e mulher, que eu completo agora em outubro 24 anos de casado. E eu sou muito feliz por isso, né? Porque assim, eu falo que a nossa felicidade no casamento está nas escolhas que a gente faz. E como pastora, a gente aconselha, tá? Muitas pessoas, as pessoas dizem, o amor esfriou. Aí eu falo, como que o amor esfriou? Né? Se você não nutre o amor realmente vai esfriar. Se você não nutre esse tempo, né, entre você e o seu marido, realmente vai esfriar. Se o seu olhar não está nele, né, se o olhar está vago, está em outros, realmente esse amor no seu casamento vai esfriar. Então eu já deixo aqui a dica, em nome de Jesus. Ame a Deus. Ame o próximo, ame, né, o próximo como a ti mesmo. Mas se você é uma mulher casada, um homem casado que está nos assistindo, ame, né, o projeto de Deus, que é a família. Ame o seu marido. E aí você, consequentemente, vai amar os filhos que serão gerados e por aí vai, né? E aí tem o amor sós que fala o amor pela família, né? Como é gostoso você amar o próximo. Então, assim, a Bíblia nos ensina que a gente tem que amar a Deus, amar o nosso irmão, amar o nosso cônjuge e amar o próximo também. Não é muito fácil, não. Aí eu falei que era Lucas, não, mas é 1 Pedro 4,8. 1 Pedro 4,8, que fala também sobre o amor, né, de Pedro. É muito interessante porque Pedro fez tudo o que ele fez e quando Jesus ressuscitou, tá? Né, ele apareceu para muitas pessoas, mas também apareceu para aqueles que estavam ali no mar de Tiberíades. E ele virou para Pedro e falou: Pedro, fala uma coisinha, vamos falar sobre o amor? Eu falo, gente, ele negou, ele fez toda aquela baboseira, mas Deus não é Deus de vingança. O nosso Deus é um Deus de amor. Eu falo, Senhor, me ensina a ser como tu és. Porque tem coisas que, como ser humano, é difícil a gente esquecer, né? É difícil a gente compreender como que... Eu falo assim, todas as minhas batalhas, eu não sei você, tá? Mas eu tenho 43 anos de idade. E todas as minhas maiores batalhas foram dentro da igreja. É incrível, foram com pessoas que estavam ali ao meu lado, pessoas que estavam comigo às vezes cantando louvor, ou irmãs da igreja, seja o que for. E eu percebia que quando eu estava chateada com alguém, ou quando alguém estava chateado comigo, se eu corresse lá para fora no mundo, o mundo estava assim, de braço aberto. E aí eu compreendia, eu dizia, não, o mundo jaz no maligno, né? Porque a gente que é criado no evangelho, a gente tem as nossas frases, a gente tem os nossos versículos realmente embutidos dentro de nós. Eu dizia, não vale a pena. Se com Jesus está difícil, imagina lá fora, né? Se com Jesus está complicado, imagina o que o mundo tem para me oferecer. O mundo não tem nada para me oferecer. Então, assim, eu levei a vida muito a sério, muito à risca, né? Porque eu dizia, Deus, o diabo não gosta de mim. O Senhor me ama.
Mas se o Senhor me ama, o diabo me odeia. Então, eu tenho que vigiar todos os meus dias. E eu olho assim para Pedro, para esse versículo, né, que você citou, e o versículo de João. Eu falo, Deus, não tem como crente sair caminhando por aí, vivendo a vida de qualquer jeito. É impossível. Porque está tudo escrito. Então, quem não conhece a palavra, quem não ama a palavra, não consegue compreender a grandeza de quem ela é. Leva Jesus de qualquer jeito. Então, assim, não basta o pastor fazer apelo na igreja, você ser comovido por muitos sentimentos, emoções e pensamentos, e lá na frente, às vezes, realmente, por impulso, ou porque realmente você foi para a igreja e você disse, esse é o basta, eu preciso de Deus, eu não consigo viver de qualquer forma, você também vai, ou porque um irmão ficou lá te cutucando, né? Vai lá, olha, o pastor tá chamando, você tem que aceitar Jesus. Olha, você veio comigo, você não quer aceitar Jesus? Então, assim, a pessoa vai para a igreja no momento do apelo, tem diversas formas que ela realmente vai lá para frente, né? Mas eu falo, não basta conhecer Jesus de qualquer forma, porque quando você conhece Jesus de qualquer forma, né, o pessoal está dizendo aqui, cristão light, quando você conhece Jesus de qualquer forma, quando você não se entrega, né, em devoção, quando você não se entrega com intimidade com Ele, na próxima esquina Jesus fica, né? Na próxima esquina, no próximo momento, na próxima raivinha, no próximo desafio, você abre mão de Deus. Porque tá, você já percebeu como as pessoas primeiro abrem mão de Deus do que de qualquer outra coisa? E a maioria das pessoas que estão afastadas, você pergunta, vem cá, mas por que você está afastado mesmo da igreja? Ficam procurando resposta até hoje. Ou dizem, um líder me machucou, um irmão me machucou, fui rejeitado, eu fui não sei o quê. Aí a gente parte para esse princípio, não é amar o Senhor teu Deus, primeiro, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu pensamento. Então, se nós estamos ali na igreja, como eu disse, os meus maiores desafios realmente foram na igreja. E o que eu fiz com isso? Eu pedi para Deus, Senhor, na hora a gente fica aborrecido, na hora a gente fica com raiva, na hora a gente fica... você fala, meu Deus, como é que essa pessoa que lê a mesma palavra que eu leio tem a coragem de fazer isso, né? Por quê? Porque é do caráter dele. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Porque a gente só pode fazer aquilo que a gente recebe. Então, você sabe, sua mãe é psicóloga, seu pai também. A gente fala muito sobre essa questão da transferência. E isso é muito perigoso. Mas tem coisas, tá, que só vem com amadurecimento. Eu falo, meu Deus, depois dos 40, parece que Deus fez assim, ó. Uau! Abriu um leque. Verdade. E tem coisas que eu olho para trás e eu falo, nossa, Daniele, nada a ver. Mas foi do momento, né? Foi daquela fase. E eu lembro que eu tive uma conversa com a minha irmã, sua cunhada, Raquel. E eu conversei com ela e eu lembro que a gente, né, trocando ideias, eu falei, Raquel, você já percebeu que hoje a gente não tem mais 10 e 6 anos? Hoje nós já temos, né, os nossos 43, os nossos 30 e pouco, vamos deixar para lá, deixa ela contar a idade dela. E as coisas mudam, né? A vida tem as suas curvas, né? Tem o seu endireitar, muitas coisas acontecem. E se o ser humano não percebe ao longo da vida, né, que as coisas mudaram, mas que os princípios permanecem o mesmo, a vida vai continuar assim, ó, né? E eu falo ali em 1 Coríntios 13:7, quando eu fui crescendo, eu falava, Deus, é muito difícil esse negócio. Amor tudo suporta. Mas qual é o limite, né? Peraí. Aí a gente tem a mania de dizer, peraí, o seu limite termina onde o meu começa. Como é que esse negócio, meu limite termina onde o seu começa? Não, a gente tem que respeitar realmente todo mundo, respeitar o limite de todo mundo, até porque você não sabe onde o meu limite começa e nem eu sei aonde o seu termina, né? Então eu falo assim, que amar é respeitar. Admiração não é amor, né? Não. Admiração não é amor. Eu admiro alguém, mas eu posso admirar e posso não amar, né? Eu posso gostar. E gostar e amar são duas coisas diferentes. E a gente volta para 1 Coríntios que fala, tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, né? Aí você diz, meu Deus, me explica o que é isso. Então, de primeiro, você realmente não compreende o que é isso. Mas ao longo do tempo, quando você vai amadurecendo, né, nos diversos desafios que você passa, que você enfrenta, você começa a entender. Suporta mesmo. Peraí, deixa eu compreender o que o outro está passando. Deixa eu entender qual é a fase que a Thalita está passando. Realmente, eu vou amá-la, porque não está fácil esse desafio.
E daí você deixa o tempo passar. E aí você compreende, porque deixar o tempo passar ou ficar em silêncio, às vezes, não significa que você não ama. Significa que você respeita o momento que aquela pessoa está enfrentando, né? E as pessoas confundem muito. Então, assim, é muito verdade, porque o amor, eu falo, que vai muito do seu amadurecimento. Né? Conforme você vai compreendendo a vida, você vai entendendo que o amor não é algo fútil, né? Não é algo dispensável, mas é algo necessário. Porque quando a pessoa não ama, a gente falou do Setembro Amarelo, né? Quando a pessoa não ama, a pessoa em segundo, por impulsos, acaba com a vida. E tem pessoas acabando com a vida por muito pouco, né? Uma conta que chegou e que não teve a condição de pagar e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Tem pessoas fazendo muitas coisas loucas, né? Por impulso. E esquecem que devem se amar primeiro. A gente não ama as coisas primeiro. Eu falo que pessoas não são descartáveis. E tem muita gente tratando pessoas assim, ah, já usei, já foi útil, então agora tchau, né? E tem outras pessoas que ficam presas por dívida de gratidão. E a gratidão, eu falo que não é uma dívida. Entendeu? Eu não consigo compreender. Aí eu vou ficar, eu vou tolerar, vou suportar essa pessoa porque ela me fez um bem lá atrás, mas hoje ela está me fazendo mal. Mas como ela me fez um bem lá atrás, eu vou prosseguir. Por quê? Porque eu tenho uma dívida de gratidão. Não. A palavra diz que há tempo, né, para todas as coisas. E não andam dois, né? Quando um não combina, vamos dizer assim, entendeu? Então, assim, esses dias me fizeram uma pergunta, ah, você não tem amizade com fulano de tal? Eu falei, gente, eu tenho amizade com tantas pessoas, mas realmente existem pessoas que ficaram para trás. Não porque eu deixei de amar, deixei de respeitar, mas por conta do tempo, né? A gente avançou, a gente evoluiu, a gente mudou, sair dos Estados Unidos para cá, para o Brasil, muda muita coisa. Então, assim, eu acho que as pessoas primeiro têm que compreender realmente o que é o amor, né? E eu escrevi aqui uma frase que eu li que eu achei muito fantástica. A única possibilidade de se conectar com o outro é quando nos tornamos vulneráveis. E eu falo, gente, que frase forte. E quando você se torna vulnerável, você realmente tem que se amar. Porque você não vai abrir a sua vida para qualquer um. E se o outro não te amar, como é que ele vai receber essa informação? Né? Então, assim, se torna vulnerável quando você realmente sabe quem aquela pessoa é, você compreende e sabe que aquela pessoa tem algo a doar. E eu falo assim, como ministra, né? Nós que ministramos, nós que estamos em cima do altar, é muito complicado, tá? Porque eu vejo hoje pessoas deixando pedaços ao longo da caminhada. Ai, pastora, pedaços? Porque assim, você só pode dar aquilo que você tem. Então, você só pode depositar no outro, a gente viu, né, no livro da Sarah Jakes, você só pode depositar no outro aquilo que você tem. Porque senão se torna algo muito fingido, né? E as pessoas percebem quando é fingimento e quando é real. Então, assim, eu guardo muito no meu coração essa palavra, né? Que eu falei, gente, Espírito Santo, tu não é fofoqueiro não, mas tu é incrível. O Senhor realmente revela aquilo que está em nossos corações, ardendo em nossos corações. E às vezes a gente não sabe demonstrar o amor. Né? Às vezes eu falo, tem aquele livro, A Cinco Linguagens do Amor, que eu amo, né? Que fala muito sobre, tem pessoas que a linguagem do amor é um ato, né? A pessoa faz algo para alguém, ou a pessoa presenteia, ou é um tempo de qualidade, né? Seja lá o que for, começa a mostrar para as pessoas realmente quem você é. Minha mãe sempre foi assim, muito prestativa, né? A linguagem do amor da minha mãe é fazendo. Ela faz as coisas, então ela demonstra o amor dela. Só que minha mãe passou por um tempo muito difícil, que você sabe, né? Que em 2018 minha mãe teve um AVC hemorrágico. E olha como são as coisas, Thalita. Esses dias eu estava pensando. Teve um AVC hemorrágico, ficou quase 40 dias em coma, né? Eu ali com o meu marido, né, pastor Christian, enfrentando câncer também. E foi para mim um momento assim muito conturbado. Eu falei, meu Deus do céu, será que o Senhor realmente me ama? Porque o meu marido e a minha mãe enfrentando uma luta que o Senhor praticamente disse que os médicos disseram que haveria morte. Então, eu ali dentro de mim lutava, falava, Deus, meu marido e minha mãe
Quem é que vai segurar os meus braços? Tudo bem que eu tenho meu pai, que eu amo muito, as minhas irmãs, mas é diferente. O amor, né, pro meu marido é diferente do meu amor com os meus pais, com as minhas irmãs. E o amor com a minha mãe é diferente do amor que eu tenho pelo meu pai. Ambos são os meus pais, mas a gente ama de forma diferente. Há uma conexão. Nós somos mães, né? Não desmerecendo os papais que aqui estão, nós amamos os papais, porque sem vocês nós não teríamos filhos, né? Mas há uma conexão diferente. E quando eu vi ali no hospital, né, no Samaritano do Vitória, o meu marido num andar e a minha mãe no outro andar, eu falava, Senhor, o que está acontecendo, né? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor está falando comigo? E ali eu comecei a perceber o amor, o cuidado de Deus, o carinho de Deus. E eu comecei a compreender o amor tudo crê, tudo suporta. Realmente, Deus, é o Senhor quem me carrega no colo. Né? E quando a gente fala sobre essa linguagem do amor, que é o trabalhar, o agir como mamãe, né? O cuidar, mamãe praticamente paralisou tudo. Né? Hoje minha mãe está numa cadeira de roda, hoje o lado esquerdo da minha mãe não funciona, mesmo ela fazendo fisioterapia nesses 2 anos. E eu lembro que uma vez ela olhou para a mão dela e ela bateu assim na mão dela e falou, poxa, mão, coopera comigo, porque tá todo mundo fazendo tudo para mim e eu não posso fazer nada. Aí eu virei para ela ali, me deu vontade muito de chorar. No momento, eu falei, meu Deus, me deu uma palavra. Aí eu falei, mãe, a senhora, eu sei que a sua qualidade, sua linguagem de amor é o servir. Mas aprende a ser servido também. Permita a gente atribuir a senhora com o mesmo amor. Deixa a gente te servir, né? Eu já tenho toda essa idade, a senhora sempre fez tudo para mim. Deixa eu fazer algo pela senhora, né? Deixa a Raquel continuar fazendo isso pela senhora Sara, o meu pai. E aí ela começou a compreender. Eu falei, mãe, a senhora é muito amada, muito feliz para ficar se cobrando dessa forma. E a gente começa a trabalhar. Então, assim, as palavras em amor, ela alcança o coração do próximo. E ela faz com que o próximo se veja como o Senhor realmente nos vê. Porque não é fácil. Eu imagino quantas pessoas hoje estão aqui nos assistindo nessa manhã e quantas, né, irão nos assistir pelo YouTube e vão ver, né? Poxa, elas estão falando sobre o amor. O que é realmente o amar? O amar é você doar de si. Mas doar de si o quê? Aquilo que Deus doou por nós primeiro. Né? Tem a canção que eu canto sobre amor e sacrifício, que é uma canção muito linda, que falou comigo nesse momento que eu estava enfrentando de transição, depois de tudo, né? Graças a Deus, minha mãe, graças a Deus, meu marido estão vivos. Então, quando as pessoas perguntam, como é que está a sua mãe? Eu falei, ela está bem. Ah, Daniela, mas olha a condição que ela está vivendo. Eu falei, gente, você não está entendendo, minha mãe venceu a morte. O meu marido venceu a morte. Né? Eles venceram tudo que os médicos disseram que iria acontecer. Eu lembro quando a mamãe estava deitada ali naquela maca no hospital e a médica disse assim, Daniele, você não está entendendo, seu pai está aqui desde de manhã, o seu pai não larga a sua mãe. Eu olhei e falei, mas doutora, são mais de 40 anos casados. Como que a senhora quer que ele largue? Não, eu me preocupo com ele, porque assim, a sua mãe, a mente, o cérebro da mente, não, o cérebro da sua mãe está como... Você já foi no Maracanã? Eu falei, já, torcer pro Flamengo, já. Ela falou, você já viu o Maracanã em dia de chuva? Como é difícil jogar? Eu falei, já também. Aí ela, então imagine se a sua aliança, o seu anel, que eu tô vendo que você tá usando, o seu anel caísse, né, no Maracanã, naquele gramado, em dia de chuva, e os jogadores jogando, final. Eu falei, tá bom, doutora, eu já entendi que o quadro da minha mãe é um quadro muito difícil. Eu já entendi tudo que vocês falaram, mas a minha mãe é muito amada. Olha o meu argumento. A minha mãe é muito amada, doutora. E a Larissa ouvindo. A Larissa ama a vida. A senhora está vendo todas essas fotos aí na parede do quarto dela? Estou. Eu falei, então ela tem uma família que ama ela demais. A minha mãe vai viver. Ela falou, Daniela, é impossível. Eu falei, não, a minha mãe vai viver. A senhora vai ver esse milagre. E ela, ó, só se for um milagre mesmo. Aí ela falou assim, não, mas seu pai já orou a Deus aqui, Deus não está ouvindo. Agora tem que orar a Buda, tem que clamar tudo quanto é qualquer outro espírito, porque esse de vocês não está ouvindo. Aí eu falei, doutora, a senhora não sabe o que está dizendo. A senhora não sabe o que a senhora está falando. Mas a senhora vai ver com os próprios olhos o milagre acontecer. E nisso ela desafiou a Larissa. Porque ela disse assim, nossa, ela tá
com os remédios, ela está em coma induzido, a gente já tentou tirar esses remédios, sobe a pressão no cérebro, sobe a pressão no coração, sobe tudo. Aí a Larissa disse assim, meu pai, muito abusado, do jeito que você sabe que ele é, né? Meu pai virou e falou assim, ô doutora, a minha neta vai ser médica também, ela vai ser neurocirurgiã. Ó, vou dizer para você, vai ser uma médica melhor do que você, viu? Porque você é muito negativa. Eu falei, meu pai da glória, como assim, pai? Aí ela desafiou a Larissa, Thalita. Ela virou para a Larissa e falou assim, então se você vai ser uma médica melhor do que eu, acorde a sua avó. Ah, meu Deus. Eu falei, Senhor, e agora, Jesus? Como é que vai ser isso? E esse foi para mim um dos maiores atos de amor que Deus ali demonstrou. Porque a Larissa chegou na minha mãe, eu já tinha tirado os remédios, mamãe estava com a pressão controlada. Ela passou a mão assim no braço direito da minha mãe e ela disse assim, vó, é a Larissa. Minha mãe estava em coma. Vó, acorda, vó. É a Larissa. Aí a médica falou, você tá vendo, Larissa? Ela não tá acordando, você tem que falar mais alto. A sua avó tá praticamente morta. E eu olhei e falei, Senhor, eu repreendo essa palavra. E aí a Larissa falou, a minha avó não tá morta, minha avó está dormindo, doutora. Você sabe que em coma minha avó está dormindo. Que se ela tivesse morta, ela não estaria aqui com todos esses aparelhos. A senhora sabe disso. Mas eu vou chamar a minha avó. E minha avó é muito educada, ela não gosta de grito. E aí a Larissa aumentou um pouco mais a voz e disse, vó, é a Larissa, vó. Eu tô aqui, eu vim te visitar. Eu vim aqui te ver. E Thalita, para a glória de Deus. A minha mãe acordou. Ela disse que a minha mãe não saberia quem a Larissa era. E quando a Larissa disse, bênção, vó, é a Larissa, a senhora acordou? E ela estava entubada. E ela olhou e falou, Deus te abençoe, Larissa. Então, assim, o amor de Deus, ele realmente nos constrange. O amor de Deus, ele realmente nos leva, né, a lugares mais altos. O amor de Deus, ele realmente nos impulsiona a seguir em frente. O amor de Deus nos traz paciência. O amor de Deus nos traz essa misericórdia, né, que a gente não tem, né, e que vem realmente dele. O amor de Deus nos faz ultrapassar todos os nossos desafios. O amor de Deus nos traz compreensão. O amor de Deus também nos traz maturidade. Então, assim, eu também escrevi aqui, o Simba participando lá atrás, o pessoal tá aqui, olha o cachorro! Eu falei, é assim mesmo. Porque eu tô sozinha, Christian foi levar a Ashley na escola. O meu, às vezes, é a Helena aqui, que vem aí pra dar live também. Não, o meu é chorão, menina, porque ele gosta de carinho, gosta de ficar no colo, mas se ele ficasse no colo, ele ia ficar aqui fazendo bagunça. Mas paciência, meu povo, vambora, né? O amar. E eu escrevi aqui, a gente só pode dar o que a gente tem. E se temos o amor, a gente sabe o quê? Se respeitar, né? Cuidar de nós mesmos, ter a autoestima saudável. A gente sabe não se submeter aos caprichos alheios, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente está disposto realmente a dar e receber e amadurecer, né? Amadurecer, porque se amar e amar a Deus é permitir o tempo passar e você crescer e amadurecer. E também, se amarmos, nós teremos o autoconhecimento que nos permite identificar as nossas forças e as nossas fraquezas e aprender a lidar com elas. Porque eu acho que o mais difícil é isso, né? Você identificar as suas forças e as suas fraquezas e saber lidar com elas. Dani, o que eu vejo, assim, hoje eu tenho 6 anos. Como você, filha de pastor, nascida e criada na igreja. Eu já vi muita coisa dentro da igreja, né? Os meus maiores desafios também eu da igreja. Eu tenho visto hoje, as pessoas acham que vão entrar na igreja e ali vão estar pessoas perfeitas, anjos, sabe? Sendo que na verdade ali é todo mundo ser humano. E uma coisa que eu sempre aprendi com os meus pais em relação à compaixão, a se colocar no lugar do outro. A gente precisa entender hoje, que eu vejo uma dificuldade grande quando as pessoas entram na igreja, é que a gente tem que estar na igreja por causa de Jesus, não por causa das pessoas. As pessoas ali dentro vão nos decepcionar, a gente vai se entristecer,
mas o nosso foco tem que ser em Jesus, como você falou. Hoje eu vejo que as pessoas pensam assim, eu vou entrar para a igreja, vai ser todo mundo da mesma forma, sabe? Do mesmo jeitinho. Sendo que o temperamento, cada um tem um jeito, cada um tem um momento que está passando pela vida. E quando a gente entende isso, muda tudo de figura. Você sabe, você se coloca no lugar da pessoa que às vezes te maltratou e fala, não, eu vou dar outra face. E aí, às vezes, você olha... Porque eu vi isso com os meus pais. Se a gente for parar para pensar, o meu pai e minha mãe, eles têm perfis e temperamentos totalmente diferentes. Né? Muito! Né? Um é super explosivo e a minha mãe totalmente serena e calma. Verdade. E ali eu aprendi a lidar com perfis diferentes. Hoje eu vejo muito essa dificuldade dentro da igreja, as pessoas saberem lidar com perfis de pessoas diferentes, mas que amam da mesma forma. O amor é igual. Agora, o temperamento, o perfil, o jeito é diferente, porque Deus não fez ninguém igual, né? Nós somos seres únicos. E é isso que a gente precisa compreender. E às vezes eu vejo as pessoas falando, sair da igreja porque fulano me tratou mal, porque o líder fez isso comigo, ou porque a pessoa não olhou na minha cara, não me deu um bom dia, uma boa tarde, boa noite. As pessoas estão se, sabe, deixando o amor esfriar por tão pouco e querem colocar culpa em pessoas ou em lugares determinados. Aí vem Deus e fala sobre o amor, né? Como você leu em João, que a gente tem que amar o próximo, né? Que não tem como a gente dizer que ama a Deus se não ama o próximo, né? E quando eu falo disso, que eu até coloquei aqui como resposta nessa oração, eu coloquei assim, né? Deus falando com a gente: quem não me ama não me conhece, pois eu sou amor. Se você ama o seu próximo, eu vivo unido a você. E o meu amor enche completamente o seu coração. Não há como me amar e não amar o seu irmão. Pois quando você ama o próximo, aprende a me amar de verdade. Você precisa amar até mesmo quem maquina o mal, porque o amor perdoa muitos pecados, né? E eu aprendi isso vendo a vida dos meus pais. Tantas pessoas que eu vi maquinando mal mesmo contra os meus pais e os meus pais com amor. Você deve ter vivido isso. Você é líder, né? Junto com seu marido da igreja, né? Pessoas sim que maquinam mal, são maldosas e a gente tem que retribuir em amor, com amor. Gente, eu fico falando, só Deus mesmo. Mas quando a gente fala que tudo que você falou, que você ama, quando você ama a Deus, até para amar as pessoas que fizeram mal, é fácil, né? Hoje você falou aí da sua mãe. A sua mãe até a mim já fez bem, né? Serviu a... Eu fico com a dificuldade dela, né? De ter que ser servida. E a gente precisa entender as fases que a gente vive. Hoje eu estou passando por uma situação parecida com a minha sogra, né? Que também sempre muitas pessoas e hoje ela está com câncer e está tendo que ser servida. E até para dar esse amor a gente precisa aprender, né, Dani? E às vezes até para o amor das pessoas, a gente tem dificuldade nesse sentido. E aí vem Deus e fala: meu filho, se você me ama, a dificuldade que você passar com as pessoas vai ser de forma diferente. Mas eu também, para entender isso, eu tive que amadurecer, né? Foi só com o tempo, porque ninguém é perfeito. Exato. A gente vai machucar alguém, às vezes, sem querer, mas aí vem o amadurecimento e o amor que a gente tem em Deus. Eu acho isso lindo e maravilhoso e você foi aí perfeita quando falou aí em relação até a sua vida, a sua história. Tá, eu fico vendo assim, é muita a graça e a misericórdia de Deus, né? Você estava falando sobre essa questão do perdão e é aquilo que a gente vê em 1 Pedro mesmo, né? Se Jesus não fosse isso tudo, seria muito difícil ele perdoar Pedro depois de tudo que ele fez, né? Negar antes da crucificação e tudo mais, e ele ressuscita e ele fala, compartilha com ele sobre amor, e foi quando Pedro relatou, né? Que o amor realmente ele cobre multidão de pecados. De repente as pessoas estão aí olhando, né? Duas filhas de pastores, eu também como ovelha dos seus pais, né? Que eu tenho, eu falo assim, é uma honra realmente ser ovelha do pastor Silas, pastor Elisete Malafaia, porque a gente aprende não só com aquilo que eles pregam, não é rasgar seda não, mas é verdade. Quando Deus disse a nós, volte para o Brasil, eu falei, não, se eu for voltar para o Brasil, se eu vou ficar no Rio de Janeiro, eu vou ser ovelha do pastor Silas Malafaia, da pastora Elisete, porque assim, eles têm muito a doar. E eu vejo o quanto eles se dão por amor. Tem coisas que eu fico, meu Deus, o pastor Silas é muito paciente. E as pessoas veem ele desse jeito, né?
Mas todas as vezes ele é capaz, gente, eu falo, gente, como é fácil ele ser tão assim pra frente, explosivo. E ao mesmo tempo ele vai lá e fala, me perdoe se eu errei. Eu falei, gente, como ele tem facilidade para pedir perdão. Então, se tem uma coisa que eu tenho aprendido mesmo com teu pai, é isso. Ele é capaz de falar, e se a pessoa vem, não, pastor, mas não foi muito assim. Então, ele fala, ah, não, não foi não, então me explica como foi. Aí ele vira e fala perdão na maior facilidade. Eu falei, Senhor, me ensina. Mas é isso que ele está vivendo, é o amor, né? O amor do jeito dele, da forma dele, como você está dizendo, todos nós passamos por adversidades, né? Você está passando essa adversidade com a sua sogra, eu passei a adversidade com meu marido, e eu lembro que eu olhava para meu marido quando ele dormia magro, né? 20 quilos a menos. Já peguei meu marido no colo desmaiado, já fiz tantas coisas que eu falei, eu brinco com ele, eu falei, se isso não fosse amor, hein? Eu olhava para ele e eu dizia, Deus, olha só, eu encaixo tão perfeito, não leva ele não. Não leva ele não, Senhor, porque eu sou uma pessoa melhor com ele aqui. Eu não estou pronto, não é Deus que eu quero ser egoísta. Se esse é o tempo dele e o seu tempo, eu compreendo. Mas não leva ele não, Senhor. Tem muitas coisas assim para a gente fazer ainda, né? Então, assim, eu falo que o amor é algo que a gente não pode abrir mão. A gente pode abrir mão de muitas coisas, mas o amor nos ajuda a vencer na vida, né? O amor nos ajuda a estabelecer realmente limites emocionais, porque a gente não pode agir por impulso. Você falou sobre ser filha de pastor e os tantos desafios, nem toco nesse assunto, porque eu falo, gente, depois de tanto tempo, hoje eu olho e falo, ah, tá, faz parte da minha vida, faz parte da minha história, todo mundo sempre vai cobrar muito, e isso é muito difícil, fazendo um apelo para os filhos de pastores aí, porque assim, hoje nós estamos na igreja, mas eu tenho muitos amigos que estão fora por conta dessa cobrança. A pessoa não tem o que dar e espera que os filhos de pastores deem aquilo que eles têm e o que o outro não tem também. E não é justo, né? Eu fico vendo as minhas filhas. Hoje Larissa vai completar 22, tem 21 e a Ashley completou 18 anos. Não sou mais mãe de crianças. E eu falei, gente, agora a Larissa fez questão de me lembrar, mãe, agora você é mãe de adultas, né? De mulheres adultas. E eu sempre disse para elas assim, eu amo muito vocês. Amo a ponto de ter doado realmente a minha vida. Educar vocês, ensinar vocês. Mas eu amo tanto vocês que eu percebo que vocês têm livre-arbítrio, desejos, vontades. E a palavra de Deus nos diz em Romanos, se você não brinque com Deus, porque ele realmente te entrega as paixões da carne. Então, vocês são filhas de cristãos, vocês conhecem a palavra, vocês cresceram na escola dominical. Então, escolha bem e assuma a sua responsabilidade. Então, amar é ser responsável, né? Amar é ser perdoável. Então, quando a gente ama, a gente realmente perdoa. Então, nessa manhã, eu sei que a nossa live realmente está acabando. Peço desculpa ao povo aí, mas o amante a cachorro sabe muito bem. Se meu cachorro é ciumento, né? Eu tive que orar para ele ir lá para baixo e chorar lá embaixo, porque ele não suporta ficar sozinho e não ter atenção. Ainda bem que Deus me ama e me ouve, porque senão eu seria aqui. Então, assim, de repente você está saindo para o seu trabalho, ou está indo para a faculdade, né? Hoje eu falo que é um dia de reflexão. É um dia de você realmente pensar em si, né? Senhor, será que... Eu sei que o Senhor me ama, mas me ajude a me amar como o Senhor me ama. Me ajude a amar o próximo como o Senhor o ama também, né? Porque eu não posso olhar com o meu olhar, né? Eu tenho que olhar com o olhar de Cristo. Eu tenho que amar a Thalita como Deus ama a Thalita. Então você começa a ver nas pessoas o que elas têm de similar a você. E não andam dois juntos se não estiver de acordo. Se não estiver de acordo, não se sacrifique dessa forma. Tudo suporta, mas tem um limite. Como eu disse, o amor, ele estabelece, né, um limite emocional. Se você não tem para doar, não se sacrifica dessa forma. Porque o único que teve o poder de amar e sacrificar foi o nosso Jesus, né? Foi o nosso Deus, que ele enviou o seu único filho por amor a nós. E ele teve essa capacidade de amar e sacrificar. Então tem muitas pessoas se adoecendo, tem muitas pessoas entrando em depressão, síndrome do pânico. A gente passou agora o Setembro Amarelo, por muito pouco pessoas tirando a vida, né? No mundo, mundialmente, a gente falou sobre isso e eu repito, a cada 40 segundos alguém está tirando a vida. Só que as pessoas não pensam que a cada 20 segundos, Thalita, alguém está tentando. E isso é muito sério. Porque a gente está aqui em quase uma hora, pensa em uma hora quantas pessoas não tentou tirar a sua própria vida, né? E quantos realmente, infelizmente, conseguiram.
Então, a minha oração é por essas pessoas que realmente estão aqui nos assistindo, por todas aquelas que irão assistir mais para frente no YouTube, é que vocês conheçam a Deus. Porque vocês conhecendo a Deus, recebendo Jesus como seu único Salvador, suficiente Salvador, você vai compreender realmente o que é amar. Porque da humanidade, da carnalidade de quem nós somos, nós não temos essa capacidade. A gente só ama porque o Criador nos fez dessa forma, né? E está escrito lá como mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? De todo o teu pensamento, de toda a tua alma. E o segundo, ama o teu próximo como você se ama. Então, a minha palavra é, antes de você querer doar por alguém, doe para si mesmo. Então, fica essa reflexão para vocês que estão nos assistindo. Procure amar a Deus, amar a si e depois amar os seus, amar o próximo, amar os seus irmãos. E eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã. Dani, que agora no final, se você orar por nós, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, Dani, né? Te sustentando, capacitando aí em São Paulo, né? Você viu tanta história, morou anos nos Estados Unidos, eu fui mais de 20 anos nos Estados Unidos. Para vir morar no... Ai, é muito amor a Deus. Aí, amor a Deus e às pessoas, né? Porque exatamente. Deus nos coloca nos lugares justamente porque Ele sabe que vai ser bênção para nós e através de nós outras pessoas serão abençoadas. Eu tenho certeza que isso é a sua vida, né? Então, você, a sua família, te sustentando e capacitando. Você que está aqui, eu vou deixar salva lá no canal no YouTube, tá na minha bio, e a gente também tem uma edição especial, se você quiser adquirir o livro, né? Durante essa temporada, a cabo essa temporada de né? E tá com cupom de desconto, só colocar Devocional 01 que ganha o desconto. Então, Dani, finaliza a live orando por nós. Amém. Estou muito feliz, tá? Obrigada pelo convite. Obrigada por se doar, né? E eu falo, gente, não é clichê, mas realmente isso é amor. Você passou por um momento difícil e gerou em amor esse devocional para abençoar tantas vidas. E como você disse, a gente só abre mão das coisas pessoais, dos sonhos pessoais, quando Deus realmente entra em nossos corações e por amor a Ele, por amor às pessoas, a gente faz isso mesmo, faz loucuras por Ele. Pelo meu Deus, eu não tenho medo de fazer essas loucuras não, porque Ele nos sustenta. Então vamos orar. Obrigada, tá? Deus te abençoe também, guarde a sua casa, a sua família, o Anderson, a Helena, que nós amamos e respeitamos muito. Gente, vamos orar. Você que está indo para o seu trabalho, você que está indo para a faculdade, você que está na sua casa, você que está arrumando seu filho, nunca esqueça, antes de tudo, chame Jesus para perto, não perca Jesus de vista. Pai, nós queremos te louvar por essa manhã tão preciosa. Como é bom ouvir a tua voz, como é bom despertar, já falando do teu amor, falando da tua graça, tua misericórdia que tem nos alcançado. Oh, Espírito Santo, aí onde estiver uma pessoa assistindo essa live, ouvindo, alcance o coração dessas pessoas, assim como o Senhor realmente tem alcançado os nossos corações. Como a Thalita disse, nós não somos perfeitos, mas procuramos nos aperfeiçoar em um Deus que é tão perfeito, um Deus tão grande, um Deus que conhece quem nós somos por dentro e por fora. Oh, Espírito Santo, vem invadindo os nossos corações, para que nós possamos ser melhores a cada dia, para que nós possamos amar como o Senhor ama, para que nós possamos compreender como o Senhor nos compreende, suportar o outro em amor e não tolerar. Que nós possamos crescer na graça, no conhecimento e amadurecermos em Ti, Senhor. Oh, Pai, que esse dia possa ser um dia extraordinário. Eu sei que a Tua voz, não são as nossas, mas a Tua voz irá ecoar nos corações desses que estão nos assistindo. E a minha oração é que venha fazer morada, é que venha fazer a diferença, para que essas pessoas também possam retribuir a outros aquilo que elas têm. Venha restaurando vidas, venha alcançando corações, venha restaurando famílias, nesse tempo tão difícil que nós estamos passando. Se não for o Teu amor, nós não estaríamos aqui. Então vem, Senhor Jesus, com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, com o Teu perdão, Senhor, com a Tua salvação, com o Teu avivamento naqueles que já Te conhecem, mas que de repente estão vivendo de forma fria, de forma morna. Vem aquecendo os nossos corações,
para que nós realmente possamos depositar no outro aquilo que só o Senhor tem depositado em nós. Eu te agradeço por este momento, agradeço por cada vida que aqui está, agradeço por cada vida que estará assistindo essa live, para que eles venham, Senhor, também ser abençoados por essa palavra. E como eu disse, te guardar, Senhor, ter o Senhor assim de pertinho e buscar ter uma vida de intimidade contigo todos os dias. Abençoa as nossas vidas, abençoa os nossos lares, abençoa os nossos projetos e sonhos, e que tudo possa ser somente para a honra e glória do teu nome. Eu te agradeço por esse dia de hoje, que seja um dia favorável em ti, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eita glória! Um beijo, que Deus abençoe, que Deus abençoe. Beijo, meu amigo. Gente, tchau. Amém. Deus abençoe.